Gente, chega de moleza, vamos trabalhar? Na aula passada, nós estudamos sobre a tradução Novo Mundo das Escrituras, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. E nós mostramos as diferenças, as alterações que foram feitas naquela Bíblia para defender, para justificar as doutrinas das Testemunhas de Jeová. Eu ensinei aqui e vou reafirmar que não existe no mundo, olha que forte, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Não tem. Ao passo que nós encontramos milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a Bíblia. Aliás, o fundador das Testemunhas de Jeová, em 1872, quando ele tinha 20 anos, ele começou o movimento, o Charles Taze Russell, ele ensinou o seguinte, que se a pessoa deixar de ler os livros que ele escreveu e ficar só lendo a Bíblia, entra em trevas, a pessoa vai para as trevas novamente. Olha que ensino estranho, mas se ler só os livros dele e não ler a Bíblia, a pessoa encontra o caminho da verdade. Olha que coisa! E isso nós temos no ICP, esses documentos. Foi o fundador que escreveu. E hoje nós vamos discutir o quê? As Testemunhas de Jeová ensinam que Deus só tem um nome, e este nome é Jeová. Então nós vamos mostrar que Deus tem mais de um nome e que o nome Jeová é uma invenção. Eu vou mostrar para você agora na aula. Primeira coisa que nós precisamos aprender. Deus tem nomes genéricos e nomes específicos. Nomes genéricos e específicos. Você já foi comprar um remédio genérico? Remédio genérico. Olha, eu quero do fabricante tal. Aí você especifica. Mas muitas vezes a pessoa que está lá na farmácia, o atendente, o farmacêutico fala, olha, eu tenho esse genérico aqui, que é bem mais em conta. E a gente muitas vezes faz a opção pelo genérico. Claro, é mais em conta e é a mesma fórmula. Então vamos entender isso aí. Eu sempre faço uma analogia, uma comparação, e eu vou fazer aqui para que você entenda melhor. Imagina o seguinte, um casal, a esposa chega para o esposo e fala, ô queridão, dá um pulo no supermercado e compra sabão em pó para mim. Ou pode deixar, querida, o maridão gosta de ajudar, pá, pega e vai até o supermercado. Aí chega no mercado, lá onde estão lá expostos o sabão em pó de tudo quanto é marca, estão todos ali, ele pega, claro, ele é inteligente, ele vai pegar o mais em conta, aquele que vem num saquinho sem marca. E ele vem para casa com o saquinho lá, com o sabão em pó. Quando ele entrega para a esposa vai ficar furiosa, porque ela sabe que aquele produto, de repente, não é de qualidade, mas ela não especificou, ela não falou que marca era para ele comprar, então ele está certo. Agora, suponhamos que da próxima vez ela chega e fala, ó, vem cá, queridão, você dá um pulo no mercado para mim comprar sabão em pó? Pode deixar, querida. Só que agora tem o seguinte, viu? Eu quero da marca X. Aí ela especificou. Deixou de ser genérico. Concorda comigo? A senhora que está me assistindo, concorda comigo? O senhor concorda comigo? Ela especificou o nome que ela quer. Olha, é marca X. Aí ele vai lá no mercado, vê aquele mais barato, mas ele vai ter que comprar a marca X. Ainda que seja mais caro, ele vai comprar a marca X, porque ele não quer confusão com a patroa. Não é assim na vida, no dia a dia? Aí ele traz o que ela pediu, porque ela especificou. Muito bem, mas o que isso tem a ver com os nomes de Deus? Existem na Bíblia nomes que são usados para o Deus verdadeiro e para o próprio diabo, até para os homens. São chamados de deuses, muitas vezes na Bíblia. Então o que acontece? Estes nomes só tem um jeito de eu saber se refere ao Deus verdadeiro ou a um Deus falso, se eu ver o contexto. Eu preciso do contexto. Olha só o que diz o texto em Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que no hebraico é Elcana, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Está vendo aí grifado, aí em negrito, Deus zeloso? Esse Deus, que é El no hebraico, ele é genérico. Ele pode usar
para o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, mas também pode ser usado para uma divindade pagã. Por exemplo, para Baal, que era a divindade dos fenícios, para Dagon, divindade dos filisteus. O diabo também é chamado. Então o que acontece? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber se há uma referência ao Deus verdadeiro ou ao Deus falso? Porque está genérico. Vai depender do contexto. Por exemplo, quem que é zeloso? Não é o nosso Deus? Nosso Deus não é um Deus zeloso. Então, quando o tradutor trouxe para a língua portuguesa, ele coloca esse D com letra maiúscula. Porque no original não tem maiúsculo e minúsculo. Mas ele lendo o contexto, fala, não, esse Deus é o Deus verdadeiro. Então, Deus maiúsculo. Mas se fosse uma referência a Dagon, esse D seria minúsculo, entendeu? Porque é genérico. Vamos ver outro? El Elyon, Deus Altíssimo, Gênesis 14, 19, primeiro livro da Bíblia. Está vendo aí na tela? Então diz assim, e abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, o possuidor dos céus e da terra, Deus Altíssimo. Só que essa referência na Bíblia nós podemos encontrar a Juízes também. Por quê? Porque o juiz, ele tem o papel de decidir a vida de uma pessoa. Então, nesse sentido, como é ele que define se a pessoa vai preso ou não, ele tem o poder sobre a vida dessa pessoa. Também pode ser chamado, aliás, como Deus. Mas, como é que eu sei que esse texto é o Elyon, ou Deus Altíssimo, se refere ao Deus verdadeiro? Ora, quem era o Deus de Abraão? Quem era o Deus de Abraão? O Deus verdadeiro. Então, quando foi feita a tradução dos manuscritos mais antigos para a nossa língua, como na língua moderna, nome próprio, a gente coloca a letra maiúscula, e esse Deus Altíssimo é uma referência ao Deus verdadeiro, então o tradutor coloca com D maiúsculo. Se fosse uma referência a Juízes, ele colocava com D minúsculo. Se fosse uma referência a uma divindade pagã, ele colocaria com D minúsculo. Por quê? Lendo o contexto, aquilo que está em cima da palavra, embaixo da palavra, nós conseguimos saber a que Deus o texto faz referência. Mas tem mais um. Vamos ver outro? Gênesis 1:1. Olha aí na sua tela. Diz assim, no princípio criou Deus, é Elohim, os céus e a terra. Esse Elohim é plural de Eloá, entendeu? Eloá é singular, Elohim é plural. Então na nossa Bíblia está, no princípio criou Deus. Esse no princípio é o Bará Bereshit Elohim. No princípio criou Deus, no hebraico. Mas como que eu sei que esse Deus é o Deus verdadeiro, se no hebraico não tem maiúsculo nem minúsculo? Como eu sei? Pelo contexto. Pelo contexto. Quem foi que criou todas as coisas, os céus e a terra? Foi o diabo? Não foi. Foi o homem? Não foi. Foi o Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos. Então, ao trazer do manuscrito para a língua portuguesa, o tradutor coloca o D maiúsculo, porque é uma referência ao Deus verdadeiro. Muito bem. Como estes nomes podem ser usados para o Deus verdadeiro, para um Deus falso, ou até mesmo para o homem, então nós chamamos nomes genéricos. Cabe a quem traduz, ter o discernimento de ver se é maiúsculo ou não. E como ele sabe disso? Pelo contexto, aquilo que vem acima do texto e abaixo do texto, tá bom? Então esses são os nomes genéricos de Deus. Agora nós vamos para os nomes específicos. As testemunhas de Jeová ensinam que Deus só tem um nome, e esse nome é Jeová. Então é disso que nós vamos tratar agora. Muita atenção agora. Estes nomes que eu vou falar, esses 3 nomes, só são utilizados para o Deus verdadeiro, para o Deus que nós servimos. 3 nomes. Olha só que bênção, que importante esta matéria. Primeiro deles, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Esse texto está em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, no hebraico, El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. Viu aí na tela? Muito bem.
esse El Shaddai, que significa todo-poderoso, onipotente, é usado só para o Deus verdadeiro. Você sabia disso? Só o nosso Deus é El Shaddai, é onipotente, é todo-poderoso. Só Deus, não tem um outro ser que é aplicado esse nome. Então é um nome específico de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, primeiro nome específico de Deus. Agora já não é genérico, é específico. El Shaddai. El Shaddai. Deus Todo-Poderoso, onipotente. Olha que coisa maravilhosa. Anotou no seu caderninho? A senhora está gostando de aprender esse assunto? É importante, não é? Fala a verdade. Então anota no caderninho. Nome específico de Deus. Você já aprendeu o genérico. El, Elion, Eloá ou Elohim. Esses são os genéricos. Agora o primeiro nós já aprendemos. El Shaddai. Vamos para o segundo nome específico de Deus. É o texto do Adonai, Senhor. Isaías 6:1. Olha o que diz esse texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, entre parênteses, Adonai. No hebraico o Senhor é Adonai, assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Tá vendo? Adonai. Bom, Adonai no hebraico, na nossa língua, Senhor. Mas aí, uma testemunha de Jeová pode questionar. Ah, mas Senhor tem vários. Eu mesmo sou chamado de Senhor Antônio. De repente o senhor que está me assistindo, a senhora, não é? Então, Senhor, uma pessoa mais velha, chamada de Senhor. Muito bem. Só que no hebraico, olha a importância do hebraico. Olha como é importante. No hebraico, Adonai só é usado para o nosso Deus, para o Deus Todo-Poderoso. Porque no hebraico, para Senhor, como o nosso, eu sou chamado, ou o Senhor que me assiste, é usado Adon ou Adoni. Olha a diferença. Não é usado Adonai. Na verdade, o judeu, na rua, ele não fala nem Adonai, de tanta reverência que ele tem, medo de falar o nome de Deus em vão. Então, quando ele está na rua, ele fala Hashem. Hashem quer dizer o nome. Ele não lê, de tanta reverência. Agora, quando ele está na sinagoga onde ele adora Deus, onde ele aprende a palavra de Deus, aí ele fala Adonai, que quer dizer Senhor. Porque para pessoas, Adon ou Adoni. Adonai é só para Deus. Por isso que na nossa Bíblia vem tudo com letra maiúscula, quando vem Adonai. Porque é o nome de Deus, só é usado para Deus. Viu que coisa importante? Então, esse nome também é específico. Só é usado para Deus. Então nós já aprendemos dois. El Shaddai, que significa todo-poderoso, onipotente, e Adonai, que significa Senhor, mas é só usado no hebraico para Deus, porque no hebraico, pronome para tratar as pessoas mais velhas é Adon ou Adoni, tá bom? Adonai só para o Deus verdadeiro. Bom, mas eu falei que tem 3 nomes específicos e ainda não falei do nome Jeová. Então vamos aprender agora sobre o nome Jeová, como ele surgiu? Que aula abençoada, eu gosto dessa aula, como eu gosto, porque a gente aprende e depois a gente vai crescendo, vai entendendo, porque de repente a senhora nunca teve oportunidade, o senhor não teve oportunidade. E interessante que tudo que eu estou ensinando aqui tem no curso de teologia, que a senhora que está estudando à distância vai encontrar nos módulos ou na Bíblia Apologética. Olha, na Bíblia Apologética está tudo marcadinho esses textos. Então peça uma Bíblia Apologética que você dessa forma vai ser abençoado e vai abençoar também a nossa instituição. Mas vamos para o trabalho? Chega de moleza, né, gente? Vamos lá então. Isaías 1:9, Jeová, que diz assim: se o Senhor dos Exércitos, que é o Jeová Tessabaote, não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Olha só que interessante. Então esse Jeová que você está vendo, que você viu na tela, no original, olha que interessante, preste bastante atenção.
A língua hebraica, quem estuda um pouquinho de hebraico, os nossos alunos que estão estudando, no nosso curso de teologia, você vai receber também um pouquinho de hebraico, uma introdução. Vai aprender de cara que no hebraico não existia vogal. As vogais, A, E, I, O, U. No hebraico, só as consoantes. Não tem A, E, I, O, U. Não tinha. Veja só a situação. Ah, mas então, peraí, como é que a pessoa sabia? Porque a vogal que dá o tom, por exemplo, dá, de, di, dó, du. Olha, 5 alterações na letra D. Se não tem vogal, como que eu sei a fonética? É dá? É de? Ou ba? Ba, bebi, bobu. Como é que eu sei se não tem a vogal? Eles aprendiam e guardavam a pronúncia. Então, por exemplo, o meu nome, Antônio. Se você tira as vogais de Antônio, fica NTN, que são só as consoantes. Mas, como você já sabe o meu nome Antônio, quando você olhasse um papel escrito NTN, falava, está escrito Antônio, é uma referência ao Antônio. Tá? Mas a vogal que dá a fonética correta. Mas não tinha no hebraico, então eles guardavam. Muito bem. Só que houve um tempo, antes de Jesus, do nascimento de Jesus, houve um período, aquele período interbíblico, por exemplo, que eles pararam de falar o nome de Deus, de tanto medo de profanar o nome de Deus, pararam de falar o nome de Deus. Pararam. Como não tem vogal, perdeu a pronúncia. Ninguém mais falava o nome de Deus, perdeu a pronúncia. Eles falavam Adonai, quando estavam na sinagoga ou no templo, lugar de oração, e quando eles estavam na rua, falavam Hassem, quando viam as consoantes do nome de Deus. Mas não falavam a pronúncia. Devido parar de falar, esqueceram. Como é que é a pronúncia? Perdeu a pronúncia com o tempo. Então agora eu vou pedir para colocar aqui do lado o Tetra 4. Lembra o Brasil? Ele era tetracampeão de futebol, depois nós passamos para pentacampeão, é no grego, tetra 4, penta 5. Então tetagrama, grama quer dizer letra no grego. Tetragrama, 4 letras. Tá vendo aí na tela? O Y, o H, o W e o H, tá certo? Y, H, W, H. Então é isso que aparece no hebraico. Só que pararam de falar. Perdeu-se a pronúncia. Bom, ali em cima está escrito... detalhe, é o contrário, tá? Nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico escreve da direita para a esquerda. Então, bem em cima está aparecendo ali as 4 consoantes. O Y, o H, o W e o H. Embaixo são as consoantes de Adonai. Adonai, muito bem. No século IX, os rabinos desenvolveram sinais para representar as vogais. Para ensinar uma pessoa a ler hebraico, então desenvolveram as vogais. Está vendo a terceira linha, o que está escrito aí? É o mesmo Adonai da linha de cima, mas já com as vogais. Então o que os rabinos fizeram? Pegaram as vogais de Adonai e enxertaram no tetagrama. Está vendo? Nas 4 consoantes. Pegaram as vogais de Adonai, que eles sabiam a pronúncia, e enxertaram no tetagrama. Daí surgiu a pronúncia Jeová, que na nossa língua nós falamos Jeová. Está vendo? Daí surgiu a pronúncia. Mas o que acontece? Depois da reforma protestante, depois do século XVI, os reformadores começaram a divulgar esse nome, Jeová. Então chegou na língua portuguesa como Jeová. É um enxerto, uma montagem. As vogais de Adonai enxertadas no tetagrama, no Y, no H, no W e no H, surge o nome, então, Jeová. Está vendo? É uma invenção. O nome foi inventado no século IX pelos rabinos e difundido pelos reformadores a partir do século XVI. Muito bem. Ou seja, não existe o nome Jeová na Bíblia. Ah, mas na minha Bíblia, pastor Antônio, eu estou vendo a palavra Jeová. Mas é uma montagem. A nossa Bíblia foi traduzida depois do século XVI. Então não existe esse nome, ninguém sabe a pronúncia. Mas então, alguém poderia perguntar, pastor Antônio, então eu peco quando eu falo Jeová? Claro que não peca, lógico que não peca. Mas é correto falar que Deus só tem um nome, e este nome é Jeová? Não é verdade, e está provado hoje, está provado, tá bom?
isto é ensinado no nosso módulo 1. Se você já recebeu o módulo 1 de teologia na sua casa, pode ir na página Os Nomes de Deus, tem tudo detalhado para quem já está fazendo o nosso curso. Ah, mas eu não quero estudar o curso, mas eu quero aprender tudo isso que o senhor falou do nome de Deus. Então você vai pedir a Bíblia apologética. Porque a Bíblia tem também mastigadinho. Por que nós colocamos aqui também? Porque se chegar na sua casa uma testemunha de Jeová para conversar com você e falar que Deus só tem um nome, você fala, olha, querido, querida, desculpa, mas não é assim não. Não é assim não. Na verdade, Deus tem nomes genéricos que pode ser usado para o Deus verdadeiro, para uma divindade falsa, até mesmo para os homens, que no caso é El Elyon, Eloá ou Elohim. Elohim é o plural de Eloá. Esses são genéricos. Mas Deus também tem nomes específicos, que são só usados para o Deus verdadeiro. Aí você fala, El Shaddai. Pergunta para ela, para aquele grupo que está na sua casa questionando, você já viu algum outro ser chamado de El Shaddai, a não ser o Deus verdadeiro? Alguém ser chamado de onipotente, a não ser o Deus verdadeiro? Não viu. Deus Todo-Poderoso é só o nosso Deus. Aí você pergunta, você sabia que Adonai no hebraico é usado só para Deus, para o nosso Deus, para o Deus verdadeiro? E você sabia que Jesus é chamado de Adonai na Bíblia? Olha que interessante. E outra coisa, você sabia que o nome Jeová é uma invenção? Que na verdade a pronúncia do tetragrama se perdeu? Que é o Y, o H, o WH, que os rabinos pegaram depois que desenvolveram as vogais para facilitar o aprendizado e enxertaram as vogais de Adonai no tetragrama, surgiu a pronúncia Jeová, que está na nossa Bíblia. Ela vai ter que concordar com você. Se você tiver alguma dúvida, pesquise em qualquer site, em qualquer lugar, qualquer livro, enciclopédia, qualquer lugar, você vai ver exatamente que é o que eu estou falando aqui. Porque nós estamos ensinando uma coisa com prova documental, um assunto que a ciência já viu e já está tudo confirmado. Nós temos documentos para mostrar esta verdade. Então você que não tem o curso de teologia, peça a Bíblia apologética, peça a Bíblia que nela eu explico tudo isso daí também, a nossa equipe, tudo detalhado, tá bom? Gostou da aula de hoje? Na próxima aula nós vamos estudar, sabe o quê? A Trindade. Porque as testemunhas de Jeová têm um brochurinha que elas levam na casa das pessoas, chamado Deve-se Crer na Trindade? A Trindade. Porque as testemunhas de Jeová não adoram o Filho e nem o Espírito Santo. Aliás, não acreditam nem que o Espírito Santo seja uma pessoa. Então, na próxima aula, nós vamos aprender os argumentos que as testemunhas de Jeová aprendem lá no Salão do Reino e vão de casa em casa ensinando para os nossos irmãos. E nós vamos refutar esses argumentos, um por um, e mostrar nas Sagradas Escrituras que nós cremos em um único Deus, mas encontramos nas Sagradas Escrituras 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo.